Glória a Deus. Bom dia, amados, tudo bem? Você está bem? Glória a Deus, amém. Eu creio que Deus tem coisas poderosas para ministrar ao nosso coração nessa manhã, e eu sei que aquilo que Deus reservou para nós, eu tenho certeza que você é daqueles que não vai perder nada, amém? Porque nós sabemos que tem aquelas pessoas que não estão atentas àquilo que Deus está falando, e muitas vezes elas perdem as direções, elas perdem as respostas de Deus, mas eu creio que você não é dessas pessoas, amém? Você está bem conectado para receber do Senhor aquilo que Deus tem para ministrar ao seu coração. Você está pronto nessa manhã para receber algo que talvez você não queria receber? Vou te perguntar de novo. Será que você está pronto nessa manhã para receber algo que você não queria receber? Sabe, queridos, muitas vezes nós vamos para, às vezes, a convite de alguém ou uma invenção da sua esposa, né? Porque nós maridos não fazemos isso, mas as esposas, elas têm uma invenção de, vamos num restaurante novo, vamos num lugar novo, vamos em tal lugar, eu vi na internet, eu vi no TikTok, eu vi no Instagram, a gente precisa ir lá conhecer. Ou um amigo seu convida você para ir para um restaurante e você está cheio de fome, certo? E aí você está com a expectativa de chegar lá e comer um bom churrasco. Eita glória! Você vai com expectativa de comer uma boa comida italiana, uma massa italiana, para quem gosta, uma comida japonesa. Eita, vai dando glória aí se Deus está falando com você. Você que é nordestino, gosta de um bom cuscuz com carne de sol na nata. Você está com expectativa de chegar lá e experimentar de um banquete, de tudo que você está desejando a semana toda. Mas imagina que você chega naquele restaurante, a comida é boa, a comida é excelente, mas não é nada do que você desejou a semana toda. Naturalmente, a nossa sensação é de descontentamento, de decepção. A gente se decepciona, né? A gente fala, não, eu queria uma carne de sol na nata com um cuscuzinho aqui, eu queria um churrasco, vamos para outro lugar. Porque nós estamos nos doutrinando a sempre alcançar o que nós queremos. Você sabia que muitas vezes o que você precisa não está atrelado ao que você quer? E se eu e você ficarmos buscando sempre o que nós queremos, sempre teremos falta de algo? Se nós ficarmos indo para a igreja somente quando nos convém, ou quando a palavra só é boa, quando é o que eu quero ouvir, ou quando o ministro só é bom, quando é o que eu quero ouvir, ou quando o louvor só é bom, quando é o que eu quero ouvir, as pessoas que eu quero ouvir, os músicos que eu quero ver tocar, eu só me sinto bem quando o diácono é o que eu gosto, quando o ar-condicionado está na temperatura que eu quero, se o estacionamento está bem localizado ou não. E muitas vezes nós entramos como bons consumidores e não membros fiéis de uma igreja, participantes do corpo de Cristo. E muitas vezes, em vez de nos tornarmos participantes, como a Bíblia diz, nós nos tornamos consumidores. E nós viemos para a igreja para consumir um alimento. E aí, quando nós viemos com a mentalidade de cliente, de consumidor, nós começamos a procurar defeitos, nós começamos a avaliar, nós começamos a observar, entendendo que a responsabilidade é do outro e não minha. Porque se eu vou para um restaurante, eu não me preocupo com a limpeza, eu não me preocupo se as contas estão pagas, eu não me preocupo com nada, porque tem um responsável por aquele lugar e esse não sou eu. Mas quando é a sua casa que você participa, é importante você se importar com a limpeza. É importante você saber se as contas estão pagas. É importante você saber o que precisa ser consertado. Eu vou te fazer uma pergunta de novo. Você está pronto nessa manhã para ouvir aquilo que você não quer? Melhorou só um pouquinho. Foi muita coisa não, mas glória a Deus por isso. Amados, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Provérbios capítulo 4.
Provérbios capítulo 4, verso 20. Amados, nós precisamos estar em constante avaliação sobre o nosso coração, constantemente sondando o nosso coração, para que não estejamos andando ou vivendo na prática do pecado, ou se afastando do propósito de Deus, ou distante daquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida, porque ao andar na prática do pecado, ou ao andar afastado do propósito de Deus para a minha vida, eu estou tornando o meu coração irrepreensível. Eu estou tornando o meu coração inacessível para as instruções de Deus. E isso é algo muito perigoso, porque é muito sutil. Sutilmente você pode ser, eu e você podemos ser conduzidos a um lugar onde o nosso coração fica inacessível para aquilo que Deus está comunicando. E eu vou mostrar para você hoje que essa inacessibilidade, ela pode se dar de diversas formas. Ela pode se dar porque você agora se tornou um crítico. Então, se não é o ministro que você quer, se não é da forma que você quer, se não é o tipo de mensagem que você quer, você já não recebe. Se não vem na embalagem que você gosta, você já não abre. Agora você tem um coração tão inacessível que você não escuta mais as pessoas. Agora todo conselho para você não serve mais. Você se tornou tão inacessível que a própria Escritura para você não tem mais validade. Agora o que você pensa sobre você mesmo é mais importante do que aquilo que Deus pensa sobre você. E se, quando nós falamos sobre isso, eu tenho certeza, assim como eu fui ministrado sobre isso, talvez você já esteja sendo aplacado de uma ira contra mim e dizendo, eu jamais iria fazer isso. De maneira alguma, eu não sou esse tipo de pessoa. Pode ser você, pastor, mas eu não. Provavelmente, se isso passou no seu coração, você já está bem perto de ser uma pessoa inacessível. Porque pessoas com corações de pedra, elas são tomadas pelo orgulho. A maior ferramenta para o pecado e para a permanência no pecado se chama orgulho. Eu não conheço nenhum orgulhoso que se arrepende dos seus pecados. Eu não conheço nenhum orgulhoso que reconheça quando está errado. Ele pode sentir remorso do que ele fez, mas remorso não é arrependimento. Porque arrependimento é o primeiro fruto de justiça na Bíblia. Não existe salvação sem arrependimento. Primeiro precisa haver arrependimento para que eu e você possamos ser encontrados em um lugar para sermos salvos. E o que é arrependimento? Eu preciso de Deus. Eu sou incapaz de purificar a mim mesmo. Eu sou incapaz de viver uma vida de santidade se eu não tiver relacionamento com o Espírito de Deus. Provérbios capítulo 4, versículo 20. A Bíblia vai dizer assim, meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem o encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Queridos, olha bem, no versículo 21 a Bíblia vai dizer assim, não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Aqui está falando o que a Bíblia diz no versículo 20 sobre os mandamentos, os ensinamentos de Deus. E aqui a Bíblia está dizendo, não deixe que eles se afastem dos seus olhos, ou seja, não perca a atenção, não se distraia, não deixe de considerar
os ensinamentos de Deus. Não deixe de dar atenção àquilo que Deus está comunicando a você. Não deixe de voltar os seus olhos, não tire isso da sua vista. Porque tem um ditado muito popular que se encaixa muito bem diante disso que nós estamos falando. E você vai complementar comigo. Aquilo que não é visto não é? Diga comigo, aquilo que não é visto não é lembrado. Se nós não estamos nos atentando em manter os nossos olhos fixos nas Escrituras, os nossos olhos fixos em Deus, os nossos olhos fixos nos ensinamentos de Deus, provavelmente nós estamos distraídos olhando para outras coisas. E aqui ele está dizendo, olha, não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde no mais íntimo do seu coração. Isso é uma responsabilidade nossa. Qual é a minha responsabilidade, pastor? Pegar os ensinamentos de Deus, deixar ele diante dos meus olhos e guardar ele no íntimo do meu coração. Conservar ele no meu coração. Porque ele vai dizer, mais para frente, ele vai dizer assim no versículo 22, porque esses ensinamentos, uma vez que eles estão no seu coração, a Bíblia vai dizer que eles são vida e saúde para o seu corpo. Olha que coisa interessante. A Bíblia está dizendo que a palavra em você é vida e saúde. E é minha responsabilidade guardar a palavra no meu coração. Não é responsabilidade de Deus imputar a palavra dentro de mim, não. Ele já enviou a sua palavra. Agora é a minha responsabilidade pegar os ensinamentos, manter eles diante dos meus olhos para que eu não venha pecar contra Deus e que eu guarde ele no íntimo do meu coração. Que eu coloque a palavra dentro de mim, para que a palavra comece a mudar a minha atitude de dentro para fora. Que a palavra comece a mudar a minha forma de pensar. Que a palavra comece a mudar as minhas confissões. E aí a Bíblia vai dizer que são vida, propósito e saúde para o nosso corpo. E no verso 23 e 24 ele vai dizer, do coração procede as fontes da vida. E aí ele dá um conselho maravilhoso. Afaste de você a falsidade da boca e a perversidade dos lábios. A Bíblia diz, amados, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E é inevitável de que um coração desajustado vai falar coisas desajustadas. É inevitável que um coração ferido vai falar de coisas feridas. Você já teve a oportunidade de caminhar com alguém ou conviver com alguém que acabou de passar por um momento traumático na sua vida? Você já teve a oportunidade, ou de alguém que perdeu um ente querido, ou alguém que sofreu uma traição no seu relacionamento conjugal, alguém que terminou um relacionamento de longos anos. Os primeiros dias que você convive com essa pessoa, ela não consegue falar de outra coisa a não ser disso. E até que ela resolva essa questão no seu coração, ela vai continuar falando disso. Você já teve a experiência de conviver com pessoas que passaram por problemas, comunicaram esses problemas, você reviu essa pessoa 3 anos depois e ela continua falando daqueles problemas? Você já teve essa experiência? Sim. O que aconteceu com essa pessoa? Ela ainda está naquele problema. O coração dela ainda está naquele problema. E não tem o que você fazer. Não tem o que Deus possa fazer por essa pessoa. Se ela não decidir praticar a palavra, limpar o coração dela, purificar o coração dela, perdoar quem precisa ser perdoado e seguir em frente. E sabe o que pessoas feridas fazem, queridos? Ferem outras pessoas. Sabe o que pessoas com coração desajustados fazem? Desajustam outras pessoas. Sabe o que pessoas com coração de pedra fazem? Petrificam o coração de outras pessoas. Elas se tornam pedras de tropeço.
E olha que coisa interessante, ele fala assim, olha, afaste de você a falsidade da boca e a perversidade dos lábios. Sabe o que é a falsidade da boca? É você falar amém aqui e falar misericórdia lá fora. Você fala uma coisa na frente, fala outra coisa nas costas. A pessoa não está vendo, mas Deus está. E você sabe que o maior prejudicado quando você fala de alguém não é de quem você está falando, é você que está se prejudicando. Cuidado com a falsidade da boca. Cuidado com a falsidade da boca, camuflada de entendimento. Sabe? Aquela pessoa que chega e diz, não, é que eu não estou falando mal não, dessa pessoa não estou querendo denegrir ela não. Mas você entende que, cuidado. Existe uma lei bem básica. Se você não faz parte do problema, você também não faz parte da solução. Ah, mas eu vou só comentar com a irmã Kátia. Ela pode resolver o problema daquela pessoa? Não, mas é só para ela ficar sabendo. Então ela não precisa. Não, mas é porque eu gosto muito dela, eu quero proteger ela. Não precisa, ora por ela. A melhor proteção é a oração. Glória a Deus, muito bom. Glória a Deus. Cuidado com a falsidade da boca. Cuidado com a língua que machuca. Você sabe que o que mais machuca, queridos, não é um murro, não é um chute, não é uma voadora, mas são palavras. Palavras machucam muito mais do que uma voadora, do que um soco bem dado. Sabia que o soco a gente toma, fica roxo, depois passa, bota gelo. Agora, palavras ditas por pessoas que você ama, que você acreditou, e elas distorceram, elas se viraram contra você. Muitas vezes é difícil liberar essas coisas do coração. Sim, verdade. E ele vai dizer outra coisa, afaste de você a perversidade dos lábios. Sabe o que é a perversidade dos lábios? É a intencionalidade de reverter os fatos para que você seja o favorecido. Sabe quando acontece uma situação entre fulano e Beltrano sabe que está errado, mas a perversidade dos lábios, ele muda os fatos para que para aquele que ouve, ele pareça ser o certo e fulano pareça ser o errado. Sabe que às vezes você vai participar de aconselhamentos de pessoas que estão com desavenças entre elas, ou uma desavença conjugal, e você percebe que sempre que existe perversidade nos lábios, existe uma dificuldade de arrependimento. Porque o arrependimento começa pela consciência, pela revelação, e a intencionalidade de que precisa de ajuda. Você está comigo? Olha que coisa interessante. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Vá comigo lá, por favor. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. A Bíblia vai dizer assim: porém Samuel disse, será... Calma. Versículo 23, perdão, eu li o versículo 22. Ele vai dizer assim, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar.
por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Olha que coisa interessante, o sentido original da palavra rebeldia significa aquele que recomeça a guerra. Presta atenção, não é aquele que começa a guerra, é aquele que recomeça a guerra. Ou o que se volta contra a sua liderança. 1 Samuel 15, 23 está dizendo assim: porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Aqui a Bíblia está comparando a rebeldia com feitiçaria. Olha que coisa interessante, queridos, porque quando nós pensamos sobre feitiçaria, nós pensamos em um poder que não é visto. Nós pensamos em algo que é feito contra alguém e você não percebe, não é um soco, mas é como uma macumba que é feita para alguém e ela nem sabe que foi feita. Porque normalmente os feiticeiros, e aí me permita, pelas escrituras, igualar, normalmente os feiticeiros e normalmente os rebeldes, no mesmo nível igualitário, eles são covardes. Dificilmente você vai ver alguém fazendo uma macumba contra alguém na frente dela. Dificilmente você vai ver alguém praguejando ou só fazendo magias ou coisas nesse sentido contra alguém na frente dela. Normalmente essas pessoas são covardes. Elas precisam fazer nas escondidas. Dificilmente você vai ver um rebelde se rebeliando frente a frente. Porque eles carregam uma natureza de covardia. Eles precisam fortalecer a deficiência do seu caráter através da contaminação. Provavelmente pessoas rebeldes precisam de validação. Por isso que você tome cuidado. Porque você pode não ser um rebelde, mas você está validando rebeldes. Presta atenção nisso, rebeldes precisam de validação. Eles precisam encontrar um bom ouvido, sabe? Que você acha que é um bom ouvinte de problemas. Ele precisa encontrar bons ouvintes para compartilhar as suas críticas de rebelião. Para ouvir um de você. Rapaz, faz sentido. Eu acho que você está certo. Eu também faria diferente. Realmente, fulano é complicado. Você acabou de validar. Porque como ele é covarde, ele precisa disseminar, ele precisa contaminar. Porque a contaminação traz para ele poder. A força do rebelde não está em confrontar a liderança, porque não está em confrontar a autoridade. Eu não estou só falando de liderança aqui, porque o rebelde ele é rebelde na igreja, ele é rebelde em casa, ele é rebelde no trabalho, ele é rebelde no relacionamento dele com o Senhor. Ele é rebelde. Dá um glória a Deus aí. Ele precisa de validação. Então, cuidado, querido. Cuidado com o que você tem ouvido. Cuidado com o que você tem prestado os seus ouvidos para ouvir. O que é que isso tem gerado no seu coração? O que quando você senta com essa pessoa para ouvir, você sai mais animada para cumprir o propósito de Deus, ou você sai mais crítica e desanimada para cumprir o propósito de Deus? Isso é um bom filtro para você. Quando essa pessoa vai na minha casa e começa a contar os problemas dela, começa a falar as experiências dela, eu saio dali mais animada para fazer o que Deus tem, ou eu saio dali mais crítico e no próxima vez eu estou mais analítica do que participante daquilo que Deus está fazendo? Ah não, mas é porque eu sou muito boa e dá conselho. Se você fosse tão boa, essa pessoa não teria te procurado a segunda vez.
Como assim, pastor? O mérito está em ela me procurar, muitas vezes está não. Verdade. Se ela te procura constantemente para mostrar um coração rebelde, você é um péssimo aconselhador. Não, mas é porque aquela pessoa não consegue falar com fulano, ela tem que falar comigo. Não, então vai você junto com ela conversar com fulano. Não, já que você não consegue falar, eu vou te ajudar. Eu falo por você, mas vamos comigo. Ah, não, mas é porque aí vai gerar um entreveiro. Então talvez você também seja um covarde. Fica com raiva de mim não, querido. Não se sinta confrontado por mim, mas pela palavra. Eu amo a sua vida e é por isso que eu estou ministrando isso aqui. Porque eu sei que você estaria muito mais contente se eu estivesse profetizando casas novas, carros novos, bons empregos. Mas nada disso adianta se você for para o inferno por causa de um pecado de rebeldia. Nada disso adianta se você continuar falando mal da sua liderança. Nada disso adianta se você continuar falando mal do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, do seu chefe. A rebeldia faz você permanecer no erro. E aquele erro se torna um ponto de idolatria para você. Você é tão rebelde. Você não. Mas o rebelde, ele é tão rebelde que ele precisa proteger o pecado dele. E o fato de proteger o pecado dele coloca ele em um lugar de aceitação ou de acepção mental, onde ela não consegue mais reconhecer aquele erro dentro dela. E ela fica abraçada no pecado. E aquele pecado se torna uma idolatria para ela. Não, não fale de mim, não fale do meu caráter, não fale da minha personalidade. Eu não sou essa pessoa. Quem aqui lembra do episódio radioativo que aconteceu em Chernobyl? Quem já ouviu falar disso? Um dos produtos radioativos que foram liberados em Chernobyl era o Césio 137. Ele era um pó radioativo. E esse produto radioativo de Chernobyl, em pó, ele se dissipava com facilidade. E esse foi um grande problema. Porque uma vez que alguém recebia daquele pó e ele era contaminado com aquele pó se dissipava na roupa, se dissipava no cabelo, se dissipava nos pelos do corpo. Aonde aquela pessoa tocou, possivelmente aquele pó teve uma grande probabilidade de ser dissipado, de ser contaminado. Então era um produto radioativo de extrema propagação. Porque ele poderia ser, por ser um pó, ele poderia ser transmitido pelo ar. O vento poderia levar ele de um lado para outro. E você sabia que quando um efeito radioativo como esse acontece, a primeira solução, a primeira resposta para tentar resolver esse problema é descobrir quem foi contaminado. Depois de descobrir quem foi contaminado, precisa se fazer uma triagem para saber o grau de contaminação. Depois que se descobre o grau de contaminação, precisa descobrir por onde essas pessoas andaram. Depois que se descobre por onde elas andaram, só tem um objetivo: tranca tudo. Tudo agora vai ficar interditado. Porque provavelmente esses lugares foram
contaminados. Eu vou perguntar uma coisa para você. A sua casa está contaminada de rebeldia? Eu vou perguntar para você, o seu carro está contaminado de rebeldia? As suas amizades estão contaminadas de rebeldia? Pastor, eu não sei dizer. Você precisa fazer uma triagem. Quem passou? O que foi dito? O que foi semeado? O tanto que isso guardou, o tanto que isso impactou no meu coração. Uma vez que você entender isso, lockdown, fecha a casinha e começa a desintoxicação. Tem solução para a rebeldia. É só se encher da palavra. Ah, mas eu fui acometido de uma rebelião. Tem solução também. É só se encher da palavra. Deus é o teu justo juiz. Eu sei que não é algo que nós gostamos, porque nós não gostamos de ser comparados com pessoas rebeldes. Mas você sabia que ninguém está isento? Eu não estou isento de ser um rebelde. Eu não estou isento de ser um rebelde. Se eu não guardar a palavra no meu coração, eu tenho motivos para me rebeliar. Você tem motivos para se rebeliar. A questão está no seu nível de maturidade para absorver a palavra. Toda terça, semana passada, o pastor Rafael ele falou uma coisa interessante. Ingratidão é coisa de criança. Ele contou um exemplo que ele foi levar a filha nos Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos? No zoológico? Foi isso mesmo. No zoológico do Madagascar. Ele levou a filha no zoológico do Madagascar, pagou tudo, uma viagem cara da bexiga. Os pais todos felizes de levar a filha, acho que não tem menos de 10 anos. Quando ela chegou lá, em Nova York, no zoológico do Madagascar, quando chegou lá, Alex não estava. Se você não sabe quem é Alex, assista Madagascar, uma boa indicação de filme. Alex é o leão de Madagascar, é o personagem principal. Quando ele chegou lá e a filha procurou Alex e disseram que não tinha Alex, não tinha o leão ali, a filha começou a chorar. Começou a se espernear, começou a reclamar. E ele disse que ele olhou para a criança e disse, nossa, que ingratidão. E ele disse que Deus ministrou ao coração dele, ingratidão é coisa de criança. Sabia que se provavelmente você é uma pessoa ingrata, é porque você é um bebê espiritual ainda? Já parou para pensar que se você, por causa de uma frustração, por causa de um problema, por causa de um desentendimento com alguém, você não consegue ser grato por tudo que ela fez na sua vida, você é uma criança? Porque a pessoa te ajudou em várias fases da tua vida, a pessoa esteve contigo em várias fases da sua vida. Só que aí você teve um desentendimento com ela, você se desentendeu com ela, e agora você é o maior propagador de difamação dessa pessoa. Por quê? Porque você teve acesso à vida dela, você teve acesso à particularidade dela, então você sabe coisas que muitas pessoas não sabem, você viu versões dela que muitas pessoas não viram, mas agora porque ela machucou você, você se acha no direito de ser um propagador de rebelião. Vá comigo em Salmo 68:6. Eita glória, eu voltei com tudo de Campina Grande, hein, pessoal? Tem gente aí que está orando para eu voltar. Salmo 68, versículo 6.
Olha que coisa interessante. A Bíblia diz: Deus faz com que o solitário more em família. Deus liberta os cativos e prospera eles. Só que os rebeldes, a Bíblia diz que eles habitam em terras estéreis. Em outras versões vai dizer, eles habitam em terras áridas. Terras áridas é uma terra de não frutificação. Terra árida, eu peguei aqui a definição, terra árida refere-se a regiões com escassez extrema de água, recebendo chuvas anuais muito baixas. Caracteriza-se por solo seco, baixa umidade e vegetação esparsa e inexistente, resultando em ecossistemas frágeis, pouco produtivos e suscetíveis à desertificação, com evaporação superior à precipitação. A Bíblia está comparando o rebelde a uma terra árida. Esse mesmo versículo, na versão A Mensagem. Deus constrói casas para os desabrigados e conduz os prisioneiros à liberdade. Uau! Mas deixa os rebeldes apodrecerem completamente. Eu vou ler de novo, porque até eu fiquei sem norte aqui. Deus constrói casas para os desabrigados e conduz os prisioneiros à liberdade, mas deixa os rebeldes apodrecerem completamente. Fuja da rebeldia, meu irmão. Eu vou dizer de novo, fuja da rebeldia. Não ande com pessoas rebeldes, não seja rebelde. Não permita que a rebeldia tome o seu coração. Ela é muito sutil. É como um pó que é destilado, é como uma feitiçaria que é feita e muitas vezes você não percebe. Ela é camuflada de boas palavras, ela é camuflada de boas intenções, ela é camuflada de ações que parecem ser bonitas, mas na verdade está endurecendo o teu coração para receber a correção do Espírito Santo. Está afastando você do propósito de Deus para a sua vida. Você já parou para analisar que pode ser que tenham coisas na nossa vida que não estão frutificando por causa de rebeldia? Você já parou para sondar o seu coração? Não estou dizendo que você é rebelde, não. Eu estou incentivando você a sondar o seu coração, querido. Isso não é uma afronta, não. Isso é uma instrução bíblica. Nós temos que constantemente sondar o nosso coração. Porque senão nós estaremos entrando em uma soberba espiritual. Existe isso? Eu criei aqui. O que é uma soberba espiritual? Você acha que você é espiritual demais para ter que recomeçar? Já viu pessoas que porque chegaram em tal lugar e porque chegaram em tal patamar, agora elas são tão espirituais que elas não podem servir no diaconato da igreja? Elas são tão espirituais que elas não podem andar com os plebeus. Elas precisam estar na alta classe. Sabe o que é isso? Soberba espiritual. É verdade. Sabe que talvez eu e você estejamos acometidos de uma soberba espiritual e estejamos dizendo, não, eu sou muito imaturo, eu não preciso perdoar ninguém não. Eu já perdoei todo mundo. Mentira! Sonda o teu coração e vê se você liberou perdão.
Tem gente com uma soberba espiritual tão grande que ela nem sabe se ela dizima ou não. Não, eu dizimo, eu sou dizimista. Pega o extrato da tua conta e vê se tu tem dizimado. Olha aí. Porque o não dizimar também é um ato de alguém que é rebelde. E o rebelde, ele está impossibilitado de frutificar. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Coloca para mim na tela, Van, para eu ganhar tempo, por favor. Hebreus 3,15. Hebreus capítulo 3, versículo 15, a Bíblia vai dizer: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Em outras versões, a Bíblia vai fazer uma demonstração que a rebeldia, ela está totalmente conectada a um coração endurecido. Pessoas com coração endurecido são pessoas rebeldes. Sabe o que eu acho engraçado? Que o orgulho toma conta das pessoas e de nós, vou me incluir dentro disso. O orgulho toma conta de nós de uma forma tão sutil que nós precisamos nos esconder para demonstrar nossas fraquezas. Vou pedir a licença para os líderes de casais. Mas foi uma bênção o talk show ontem. Foi espetacular. Espetacular. Você que é casado e não veio, você perdeu uma gigantesca oportunidade. Foi poderoso. Mas eu fiquei reflexivo. Quantas daquelas perguntas foram tratadas em gabinete? Quase nenhuma delas. Por que elas foram feitas? Talvez se tivéssemos feitas sem ser anonimamente, tivéssemos pouquíssimas perguntas. Tivemos mais de 30 perguntas. Elas eram feitas anônimas. Ou seja, ninguém sabe quem é. Ninguém sabe que sou eu que estou perguntando, então eu vou perguntar. Nenhum problema em relação a isso, queridos. O que importa é que a sua necessidade foi respondida, amém? Nenhum problema em relação a isso. Mas eu acho que vale a pena sondar o seu coração e o meu coração. E saber se nós não estamos sendo orgulhosos o suficiente para querer mostrar um casamento perfeito. Não, meu casamento é perfeito, minha família é perfeita, meus filhos são perfeitos. É? E por que anonimamente você é cheio de dúvidas? Sabia que isso é uma soberba, um orgulho? Disfarçado de humildade. Você é tão orgulhoso que você acha que você é humilde. Você sabe que a gente pode chegar num nível tão grande de orgulho, de soberba, que agora a proteção para isso só existe uma. Não, eu sou humilde. Sou humilde, cara. Tá vendo não? Eu confesso meus erros publicamente, mas são só os erros que você sabe que não tem problema para você. São os erros que são confortáveis de demonstrar. Porque a gente sabe, né, que tem erros que tudo bem a galera vê. Agora tem erros que ninguém pode ver. Não. Aí vão saber que tem coisa errada na minha vida. Por isso nós precisamos sondar o nosso coração o tempo todo, para que estejamos sempre sendo corrigidos pelo Espírito de Deus. Para que o Espírito de Deus sempre encontre espaço para nos corrigir. Sempre encontre espaço para nos pontuar algo. Eu vou te fazer uma pergunta: qual foi a última vez que o Espírito corrigiu você? Qual foi a última vez que no seu devocional, no seu momento de leitura bíblica, no seu momento de oração, o Espírito de Deus olhou para você e disse: ei, isso aí está errado.
Ah, ele não tem feito. Com certeza não é porque você é perfeito, não. É porque ele não tem encontrado espaço. É porque você está tão cheio de si que não tem espaço para Deus. Você está tão cheio dos seus achismos, das suas formas, dos seus jeitos, das suas maneiras, que Deus não tem lugar de fala na sua vida. Olha só. Deus não pode opinar sobre quem você é, sendo que Ele te criou. Porque você sabe sempre o que é melhor para o seu casamento. Queridos, é impressionante porque essas pessoas que são soberbas espirituais, elas se disfarçam de um conhecimento não praticado. Pessoas orgulhosas espiritualmente, elas se disfarçam dentro de um conhecimento que não é praticado. Provavelmente, quando você vai conhecer ou conversar com pessoas cheias, com a soberba, é impressionante, porque nós vemos essas pessoas cheias de conhecimento das Escrituras. Você vai corrigir elas já sabem os versículos que você vai usar para corrigir elas antecipam as suas falas. Você vai dizer, olha rapaz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Elas citam livros. Dizem que estão vivendo uma vida de oração. E tudo isso não passa de uma soberba espiritual para se camuflar da fragilidade de um coração afastado do Senhor. Tudo isso é para proteger, camuflar, para que aquilo que é frágil não seja exposto. Só que deixa eu te dizer uma coisa, você pode proteger da sua liderança, você pode proteger das pessoas, mas você não protege de Deus e nem de Satanás. O diabo sabe as tuas fragilidades. E ele sabe que se você continuar com o coração rebelde, o que nós acabamos de ler, Deus deixa os rebeldes apodrecerem. Você vai ver que nessas pessoas a palavra não encontra espaço para florescer. Você vê que não há um crescimento espiritual. Você vê que elas sempre estão vivendo em ciclos. É um ciclo que não acaba. Porque a palavra entra, produz, começa a crescer, mas a rebeldia vem, poda, arranca. Planta de novo, começa a crescer, vem, arranca. Até que a rebeldia começa a poluir o solo. E ela vai se destilando e poluindo o solo. Agora a semente cai, não tem nem esperança de frutificação. Não nasce nem um brotinho, não nasce nem um pouquinho, não nasce nada. Porque agora não tem nem possibilidade de frutificar ali. Isso gera um ciclo de fracasso tão grande, onde as pessoas estão constantemente reclamando das pessoas, falando mal das situações, se vitimizando, culpando Deus culpando Deus e a todos sobre os insucessos de sua vida, aonde na verdade tudo isso é fruto de uma soberba que não lhe permite se arrepender, perdoar e ser perdoado e seguir em frente em amor. Eu já estou terminando. Vá comigo em João 15. Louvor pode subir para mim, por favor. Eu vou compartilhar esse exemplo que eu vi, porque eu acho que ele é pertinente. Daniel, entra ali na bateria, por favor. Tem algum pano aí, alguma coisa para tu tampar os teus olhos? Algum pano? Pega o pano do diaconato aí, por favor. Eu vou lendo aqui, Daniel, fica pronto aí, tá? Versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira,
Assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muitos frutos, e assim mostrarão que são meus discípulos. Sabe qual é a vontade de Deus? Que você dê muito fruto. Mas você só pode dar fruto, você só consegue dar fruto, se o terreno, o solo, estiver bem ajustado. E o terreno, o solo, segundo as Escrituras, é o nosso coração. Vão, coloca para mim Salmos 42, 5 na tela. Não deixe o seu coração endurecido por causa de situações. Não deixe o seu coração endurecido porque as pessoas machucaram você. Não deixe o seu coração endurecido porque você não teve a resposta da oração que você queria e agora você não acredita mais que Deus está com você. Não deixe o seu coração endurecido por causa de frustrações, de críticas, de percepções suas. Salmos 42, versículo 5 vai dizer: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E Ele é o meu auxílio e o meu Deus. Olha o que o salmista está dizendo. Por que está abatida, ó minha alma? Humildade. Ele reconheceu que tinha alguma coisa errada com ele. Ele não ficou querendo ser espiritual demais. Ele não ficou querendo demonstrar perfeição. Você não é perfeito, não. Não tente demonstrar, não, porque você não é. Não tente demonstrar que é tudo perfeito, tudo maravilhoso, você não precisa de ajuda, sua vida caminha sozinho e está tudo certo. Não funciona dessa forma. Precisa haver uma humildade no seu coração para fazer igual o salmista. Por que estás abatida, ó minha alma? Eu preciso de ajuda. Eu preciso de conselho. Eu preciso de direção. Antes de eu tomar essa decisão, deixa eu buscar um conselho. A Bíblia diz que na multidão de conselho existe sabedoria. Deixa eu buscar oração, deixa eu buscar direção, deixa eu buscar conselho, deixa eu estar cercado de boas pessoas. O que são boas pessoas, querido? São pessoas que estão buscando ao Senhor. Pessoas que estão buscando a mesma coisa que você está buscando. Por quê? Se eu pedir, Daniel, toca qualquer coisa aí, do jeito que você está, do jeito que você está. Toca, só você. Pode tocar, pode tocar. Beleza. Você vê que ele leva jeito, né? Se fosse eu ia meter umas viradas mais brabas aí. Mas ele leva jeito. Ele é bom nesse negócio aí. Agora, Daniel, tampa os seus olhos, por favor. Eu não sei quem deu esse exemplo não, mas eu gostei. Eu não vou dar crédito porque eu não lembro quem foi. Toca de novo, Daniel. Você viu que quase não mudou nada? Você viu que mesmo tampado ele consegue fazer a mesma coisa? Mesmo sem enxergar ele consegue fazer a mesma coisa? Já parou para pensar que muitos de nós podemos estar como Daniel está na segunda situação? Vivendo à base de uma habilidade, mas sem estar com os olhos abertos. Você ganha dinheiro por causa da sua formação. Você tem um bom emprego. Você está empreendendo, você está fazendo suas coisas, mas está cego espiritualmente. Está vivendo no automático. Fazendo porque já deu certo uma vez na vida. Fazendo porque já funcionou uma vez. Mas será que a instrução não mudou de Deus?
Será que Deus não está querendo plantar você em uma nova estação e você está tão apegado com a antiga que você não consegue abrir os olhos e entender a instrução de mudança? Ou será que você é tão soberbo, orgulhoso, ao ponto de olhar para Deus e dizer, não, o que eu estou fazendo é melhor do que o que você me instruiu? Eu falar isso para Deus? Não, pastor, de uma forma alguma. E por que você está desobedecendo uma instrução? Quando você desobedece uma instrução de Deus, você está dizendo, eu sei mais do que você. Ah, Deus está mandando perdoar. Eu não estou perdoando. Por quê? Porque eu acho que é melhor não perdoar. Essa pessoa não merece. Deus manda eu dizimar. Eu não dizimo por quê? Porque eu acho que não precisa. Eu não acho que é legal, não. Então, beleza. Vai tapando a tua vista. Vai chegar uma hora que não vai ser suficiente. Essa mensagem, queridos, ela não tem o tom de condenação. A minha intenção aqui não é condenar ninguém. A minha intenção aqui é preservar você. A minha intenção aqui talvez seja abrir os seus olhos. Ah, pastor, mas nada disso que o Senhor pregou tem a ver com a minha vida. Irmão, um ótimo remédio para você guardar. Ah, pastor, tem algumas coisas que, eu me encaixei, me identifiquei aí, viu? Então conserta logo. Ah, pastor, desde o amém até o amém do final, parece que foi tudo para mim. Então bora pro gabinete assim que terminar e vamos resolver a sua vida. Ao pregar isso, o desejo do nosso coração não é que você continue da mesma forma. Ao pregar isso, o desejo do nosso coração não é que você se rebelie ainda mais e saia da igreja. O desejo do nosso coração é que você reconheça que você precisa da ajuda do Espírito Santo para consertar o seu coração. Ah, eu preciso de conserto? Precisa, querido. E muito. Eu preciso e muito. O que você não pode deixar é o diabo levar você para um estado de rebeldia tão grande que conselho nenhum serve. Seu pai fala, não adianta. Sua mãe fala, não adianta. Seu líder fala, não adianta. Seu pastor fala, não adianta. Sua esposa fala, não adianta. Seu marido fala, não adianta. Deus fala, não adianta. Deus manda um profeta do outro lado do mundo para falar para você, não adianta. Vai chegar um ponto, você vai se encontrar em um estado de rebeldia. E olha só, Deus vai deixar apodrecer. Fecha teus olhos, eu quero fazer uma oração. Senhor, gera em nós arrependimento. Senhor, gera em nós um coração humilde, Pai. Senhor, gera em nós um coração desprendido do pecado. Mostra, Senhor, aquilo que não faz parte do Teu plano, do Teu propósito para a nossa vida. Nós não queremos ser rebeldes, não queremos andar com os rebeldes, não queremos falar como pessoas rebeldes, não queremos compactuar com divisão, com disse-me-disse, com fofoca, Senhor. Nós queremos estar no centro da Sua vontade, cooperando com o que o Senhor está fazendo. Mostra, quebranta o nosso coração nessa manhã, Pai, para que possamos enxergar, para que possamos voltar ao lugar de dependência, aonde nós sabemos que precisamos do Senhor, que dependemos do Senhor, que não venhamos nos tornar uma igreja orgulhosa, uma igreja independente, mas que a humildade do Senhor
nossos corações. Afasta de nós o pecado. Mostra para nós, Pai, aonde nós estamos pecando, porque nós queremos consertar isso. Nós queremos ajustar isso, Pai. Nós não queremos andar na prática do pecado. Nós não queremos endurecer o nosso coração. Nós não queremos ter um coração de pedra.